Gente, nada melhor do que falar da vida. Aí você vai me dizer, tantos problemas, mundo financeiro, mundo econômico, família. Eu vi uma pessoa questionando uma outra, mestre, como é que eu faço para resolver aí meus problemas? E o mestre lá respondeu, né? Quantos problemas você tem? Ele disse, isso uns 100. Ele disse, eu quero 1 milhão de problemas. Porque o dia que não tiver mais nenhum, aí coçou a cabeça. O dia que a gente não tiver mais nenhum problema, e aí? Nós estamos no mês que eu prefiro tratar como mês da vida. Nós estamos no Setembro Amarelo. E nós vamos entrevistar Carlos, o nosso psicólogo, que já foi jornalista. Carlos, antes de mais nada, eu quero dizer para você que é uma honra, é uma satisfação bem grande de conhecer, de trabalhar com uma pessoa que já foi minha fonte, no tempo que ele já foi jornalista de um órgão federal, não vou fazer propaganda dele, né? Mas muito importante que nós dependíamos dele em determinadas épocas-chave do ano para ter informações, para divulgar informações de interesse coletivo e de interesse da vida. Como foi essa transição de jornalista para psicólogo e agora o senhor está envolvido com uma outra grande discussão que nós vamos já falar dela? Antes de mais nada, agradecer aqui, é uma honra, né, estar aqui do seu lado, eu que também sou fã de você, né, do seu trabalho, de você como esse profissional. Sim, jornalista e psicólogo, mas eu acho que, na verdade, quem veio antes foi o psicólogo, né? E o jornalismo estava ali? O jornalismo estava, não deixou de ser também um ponto de vista de ouvir, de escutar, de ir atrás de informação, de tentar contribuir de alguma maneira. E se relacionar, né, com a gente. E se relacionar com pessoas. Mas a psicologia, na minha concepção, ela veio antes. Eu acho que eu já nasci para ser psicólogo, porque a escuta, para mim, ela é extremamente importante. E talvez eu coloquei isso para o jornalismo, né? Mas me aprofundando muito mais na psicologia, né? Você lidar chegou com o ser humano. Além de assessoria de comunicação de um órgão importante federal, você chegou a trabalhar em redação de jornal? Eu passei, né? Eu fiquei um pouquinho de tempo na TV Pajuçara, né? Com a Gésia Malheiros na produção. E grande Gésia, com Raquel Fiuza também, né? Com algumas pessoas. Fiz também um programa alternativo junto com Graça Carvalho, Simoneide Araújo, Pinéas e outras pessoas também, que era Agenda Turismo. O jornal também, a gente passava, o jornal Gazeta de Alagoas, né? O Marcelo Firmino também, que me acompanhou, mas focado durante anos na assessoria de comunicação de uma empresa federal. Quer dizer, hoje você abraçou essa causa. Uhum. E eu estou falando do Setembro Amarelo como mês da vida. É assim que se fala, esse mês, por que amarelo? Você não deixa de estar certo quando fala da vida, porque se a gente está falando de prevenção ao suicídio, que é morrer, a gente quer tentar resgatar, a gente quer que essa pessoa viva. E, na verdade, o Setembro Amarelo ele surgiu lá em 94, nos Estados Unidos, quando um casal perdeu um filho de 17 anos que se suicidou. E desde então esse casal ele entregava pelas ruas da cidade dele um papelzinho com a fita amarela, porque era a cor do carro que esse filho tinha e, consequentemente, essa cor amarela se expandiu para o mundo todo. E aqui no Brasil ela chega através de um psiquiatra que também implementa essa campanha a partir de 2014 e 2015. E desde então, todo setembro é um mês de conscientização para falar de vida. Algum tempo atrás, eu fiz parte da imprensa nacional, né? E hoje estou mais focado na imprensa de Alagoas, falando de Alagoas para Alagoas. Mas eu fiz parte da imprensa nacional e um desses veículos que eu trabalhei, e todos me recomendavam até 2014, eu podia fazer matéria sobre qualquer coisa, menos de suicídio, porque isso termina gerando, starta isso. Essa tese na imprensa brasileira é verdadeira? Foi interessante você colocar isso, Arnaldo. Porque eu estou falando com um jornalista que agora é psicólogo, né? Sim, porque na verdade ainda existe esse preconceito, esse tabu, seja ainda pela própria mídia ou como a sociedade como um todo.
E é aquela questão, né? Que se eu for falar de suicídio, eu vou ter que falar de morte. E muitas vezes não é da morte em si, é da vida, né? É de tentar resgatar, como eu falei anteriormente, de tentar trazer esse ser humano que tem esses pensamentos suicidas e tentar fazer com que ele volte a esse lugar que é onde nós estamos, cheio de problemas e que não vai terminar como uma série ou como uma novela, que as letras vão subir e todo mundo vai ser feliz. Então, estamos também romantizando demais essa necessidade extrema de ser feliz, né? Claro que a felicidade ela permeia o ser humano, mas entra por aí essa angústia de quem pensa em morrer. Porque, um exemplo, eu vejo o Arnaldo tão feliz e por que eu não consigo ter essa felicidade que ele tem? A gente já perdeu colegas que a gente jamais imaginou de ter a coragem ou não ter a coragem de continuar vivendo, né? Exatamente, porque são vários fatores que levam, né, uma pessoa a cometer o suicídio. E, Arnaldo, não é de um dia para outro. Eu não estou aqui conversando com você e amanhã disse, eu vou me matar. Não quero mais viver. Não é assim. Então, tem todo um sinal que a gente pode falar depois, tem todo um desenrolar que quem está ao lado tem que observar. Então, por exemplo, tem pessoas que terminam um casamento e acaba não suportando a ausência dessa outra pessoa e tenta se matar, a perda de um emprego, questões financeiras, o bullying que ainda acontece nas escolas, em determinados locais onde a pessoa se fecha. O bullying pode startar muitos casos de pessoas, principalmente adolescentes, que sofrem de bullying, seja por ser obeso, seja por ser homossexual, lésbica, pobre, negro, mas que sofre essa pressão do outro e que não suporta. O bullying também entraria nesse contexto, mas temos também as dependências químicas dos mais variados tipos, né? Nós temos aí adictos que são dependentes de álcool, de outras drogas, que não suportam também e acabam também cometendo suicídio. Porque no caso da cocaína, né? Já que você citou o caso da cocaína, é que ela dá um efeito de euforia, logo em seguida o sujeito fica... não tem aquela euforia eterna, né? Porque existe um vazio e que está sendo ocupado por essa euforia instantânea que vai acabar. E quando ele percebe que isso não é uma coisa contínua, então ele vai cada vez querendo mais, ao ponto de chegar ao ponto e dizer, não, agora não tenho mais saída. Aí acha e acredita encontrando no suicídio. Mas também tem casos de depressão. A gente tem que entender que a depressão, por exemplo, ela varia em estágios. Tem a depressão inicial, que é confundida com tristeza. A depressão é uma doença? É um transtorno, é uma doença. E é a doença do século. Né? Sim. É assim, o Brasil já está no ranking, na América, como o segundo país mais depressivo. O primeiro é quem? O primeiro é os Estados Unidos ou o Canadá. Já na ansiedade, o Brasil lidera o ranking como um dos países mais ansiosos do mundo. E a ansiedade é uma coisa que pode startar? Pode startar, porque é uma questão de comorbidade. Mas falando da depressão, ela é muito confundida com tristeza. Porque tristeza, Arnaldo, todos nós sentimos em algum momento da vida. Né? Às vezes você perde um ente querido, perde um animal de estimação. A transformação da idade. A transformação da idade, a finitude, o envelhecer, ou por diversos fatores. Então, as pessoas confundem. E quem está em casa não sabe se aquela pessoa que está se isolando, que tinha certas habilidades... Começa uma frescura, vai para a praia, você não tem o que fazer, falta de Deus. Está tudo tão bem com você porque você está tão triste. Exato. Né? E ali já começam alguns sinais. Então, as pessoas confundem a depressão com a tristeza, porque na verdade tem que observar se essa tristeza ela se prolonga de 2, 3 meses. Aí já entra para uma fase moderada, que é a fase onde o sujeito fica entre a tristeza e a vontade de paralisar a vida. Ela fica naquele meio do caminho. A família tem um papel importantíssimo muito, aí. É uma rede de apoio. Para todos esses casos que você acaba de relatar. Sim. Aí depois chega na última fase, que é a fase pior, que é a fase severa, onde a depressão é aquela onde a pessoa se isola socialmente, não se alimenta, não toma banho, não vai mais ao trabalho, preferência ficar no lugar escuro, porque o olhar dessa pessoa é um olhar de sombra, de escuridão. Você pode mostrar o mar do Caribe, o nosso mar que é belíssimo, e ele vai ver sempre cinza, sempre escuro. Então, é nesse estágio que tem que tomar muito cuidado, ou não deixar chegar nesse estágio, porque aí é onde ele pensa em morrer. Nós chegamos, você relatou aí vários casos, a evolução desses casos, e geralmente quase que eu acho que confluem, né, a evolução
o isolamento individual, né? Isso dentro de casa? Dentro de casa. E você falou de rede de apoio, que é extremamente necessário. Mas eu te pergunto, e quando você não tem essa rede de apoio? E existe essa rede de apoio? Eu vejo falar de um programa de rádio, vejo uma coisa isolada, vejo algumas pessoas usando a religião, enfim. Mas essa rede de apoio, tecnicamente, que nós ouvimos falar, ela está preparada para lidar com? A rede de apoio, a gente pode colocar como, primeiro lugar, seria a família, onde esse sujeito está inserido. Então, ele está com o pai, com a mãe, com a família, com a esposa, como ele está inserido nesse processo? Então, acho que você que está em casa agora, prestar atenção em todos, um tomando conta do outro, né? Exatamente. E, Arnaldo, uma coisa que fez o boom, principalmente da depressão, já que a gente está falando dela, foi a pandemia. Né? Você não queira imaginar, eu como profissional, a demanda era muito alta, porque eu atendo tanto presencial como online. Então, eram pessoas angustiadas porque aquela questão do direito de vir, que praticamente foi cerceada. Quer dizer que isso afetou mesmo a pandemia? Muito. A pandemia foi, assim, o divisor de águas para quem já tinha algum tipo de indício de um transtorno ou de uma dor emocional. Porque a pandemia fez com que você se isolasse. E foi um período, não sei se isso está ligado a esse fenômeno, né, da depressão e do transtorno, que levam as pessoas a atos muito fortes, né? Mas ela provocou muita separação. Sim. De pais, filhos, de relacionamento. E quando as pessoas deveriam estar mais unidas. Por quê? Porque há uma desestruturação ainda no campo. Esse fenômeno do governo federal, naquela época, aquele momento de achar que tudo era uma brincadeirinha, era uma gripinha. Isso afetou as pessoas? Todo mundo se sentiu impactado de alguma maneira, né? Tanto por esse desgoverno, né? Desculpe aqui estar falando, mas que serviu de uma maneira falar de outra catastrófica, terrível, que só fez de um caso seríssimo, de um caso sério, né? Ou seja, um líder, em vez de incentivar, ele praticamente ridicularizava, mas essa questão que você falou, a pandemia, ela obrigou a todas as pessoas a ter que conviver com você. Quem morava só, por exemplo, no meio da pandemia, teve que se suportar, ele com ele mesmo. Quem convivia com a sua esposa, ou que não tinha muito tempo porque trabalhava, chegava e eram poucas horas, teve que tentar olhar para essa parceira, ou esse parceiro, ou esse filho e ter que lidar com o dia a dia, com todas as demandas. Então, muitas vezes, esse gatilho que aconteceu externamente por causa da pandemia foi evidenciando separações, pessoas muito depressivas, muito ansiosas e que não poderia colocar para fora porque não poderia ir para uma praia, fazer uma atividade física, ir a um cinema, ir a um teatro, ir para uma religião, nada. Então, a gente viu o mundo parar, né? Viu o mundo parar. Então, essa perspectiva para quem estava com esse adoecimento, ela foi muito crucial. Então, a pandemia, sim, foi um divisor de águas e um lugar que fez com que essas pessoas ainda sofram sequelas desse apagão social até agora. Né? Aí nós temos esse de 2022 para cá, passou a ter uma evidência maior o Setembro Amarelo. Sim. Por quê? Porque, na verdade, é recente, né? 2015 para cá, podemos dizer que é recente. Eu sempre digo que não é só o Setembro Amarelo, não é só esse mês que a gente tem que falar sobre cuidar da vida. É de janeiro a janeiro. Mas esse Setembro Amarelo... Por que Setembro Amarelo, né? É como eu lhe falei, né? Foi lá dos Estados Unidos. Porque foi no mês de setembro, tal. Aconteceu esse episódio de suicídio e resolveu fazer também aqui, por que não? Tem o Lilás. Se transformou, além de Brasil, Estados Unidos, esse virou... Mundial. Mundialmente. Agora. Tanto é que a Organização Mundial de Saúde, isso aí são dados dele, Arnaldo, 800 mil pessoas no mundo por ano se suicidam. Nossa. No Brasil, mais de 15 mil. A cada 40 segundos, alguém nesse exato momento está se suicidando. Então, assim, como eu lhe falei, fatores... Eu confesso para você que você vê que eu não usei essa palavra, não uso, eu prefiro ainda continuar falando da vida. Há como socorrer essas pessoas? Se existe essa rede de apoio, onde começa na família, começa na família. A nossa desordem ou ordem sempre vai começar na família. Todo mundo que vai para a terapia, é muito interessante isso, né? Todas as pessoas que buscam terapia, os primeiros personagens que ela vai narrar na sessão de terapia é da família. Então, a sua construção
ética, moral, psicológica, social, ela vai começar no seio da família. Se você vive ou nasceu numa família disfuncional, onde não existe diálogo, onde não tem uma escuta, onde não tem respeito, onde as pessoas se confrontam o tempo todo, há uma grande probabilidade para que um indivíduo daquele, caso ocorra alguma coisa externa, como frustração, decepção, perda de alguma coisa, e ele volte para esse contexto de família, ele vai sentir que não tem uma rede de apoio, porque são pessoas desestruturadas. E, infelizmente, nesse momento, a família também... Não, a família está mal. E quando a família está mal, e aí? Aí fica, por isso que esses números são alarmantes. Porque e quando a família está bem? Muito mais chance de você se resgatar essa pessoa. Na entrevista aqui, né, o cardiologista, o Dr. Vanderlei, eu acho que ele, se você perguntasse talvez isso, ele poderia explicar como um paciente se recupera mais. Quando ele tem dentro do contexto dele, pode ser questão de fé, de religião, de um núcleo de rede de apoio, a espiritualidade, força, coragem. Nós estamos falando do Dr. Vanderlei, o Dr. Vanderlei, o cardiologista aqui de Alagoas, uma referência nacional, talvez mundial, está lá, ele é referência mesmo, né? E ele, quando ele fala que o remédio para acelerar a melhoria de pacientes como Faustão, agora que fez um transplante, é a espiritualidade. Ele não fala de religião. Não fala de espiritualidade. Por que a espiritualidade ela é importante nesse momento para resgatar a pessoa? Porque precisamos, Arnaldo, acreditar em alguma coisa, na árvore, no céu, na cor azul, na cor amarelo, em alguma coisa onde você possa sintonizar ou sincronizar ou tentar transferir toda essa energia para esse lugar onde você acredita. A família está desestruturada. E como trazer esse paciente para resgatar essa crença? Que viver é bom demais. Por isso que... esse prazer, essa satisfação de estar aqui com você na minha frente. Por isso que cada vez mais as famílias precisam se dialogar mais, entender mais. O que está acontecendo, que me surpreende muito, é que antes eu não via isso. Mas hoje, nos consultórios de psicologia e psiquiatria, a gente está chegando com pacientezinho pequenininho de 3 anos de idade. Já com problemas neurológicos? Problemas psicológicos, de abandono, de algum tipo de conflito, de alguma coisa que está acontecendo. Do celular, de alguma briga que viu com o pai, com a mãe, de alguma violência sexual. Então, assim, antes... Essa vida tecnológica contemporânea contribui para esse estado de coisa que você diz que a cada minuto... Alguém está... Sim, Inclusive, amanhã eu vou dar entrevista em outro canal de TV e eu vou falar sobre nomofobia, que é uma nova nomenclatura. Nomofóbicos são pessoas que estão desenvolvendo um transtorno mental por ser altamente, ou por estar se tornando altamente dependente dos smartphones. Então, se eu chegar aqui com vocês, botar a minha mão aqui, ver que não estou com o celular, esqueci o carregador, você está aqui sem sinal, eu começo a ter sudorese, palpitação, falta de ar. Não é toque, não, é uma coisa mais grave ainda. É uma dependência alta, tanto que tem vários livros. É toque, né, que fala o sujeito... Não deixa de ser um toque, né, que é um transtorno obsessivo compulsivo. Mas acaba virando uma ansiedade generalizada, uma neurose muito forte. Então, nós estamos vendo essas criancinhas de 4, de 5, de 6 e aí vai... todas entrando para esse campo da nomofobia, ou seja, não existe mais uma interação social, o outro deixa de ser importante do ponto de vista, eu estou conversando com você aqui, cara a cara, e acaba que você deixa de ser importante para mim e eu vou ter que focar aqui no jogo, em alguma rede social, a minha vida ela se torna numa palma da minha mão. E isso leva também uma pessoa a desenvolver uma ansiedade e a cometer suicídio. Eu recentemente estava andando no metrô de São Paulo e depois, no dia seguinte, no metrô do Rio, e eu fiquei reparando nas pessoas, ela manifestando vários sentimentos, só olhando para o celular, ela não olhava para ninguém, dentro do trem, dentro do metrô, né? E no Rio também. E as pessoas riam, falavam e tal, com o celular. É como se não tivesse ninguém ali. Isso já é um sintoma? Esse sintoma da nomofobia, né? As pessoas não percebem. É tão natural, podemos dizer assim, porque você chegar para uma criança, né, que está nasceu dentro dessa tecnologia, você tentar tirar, você não vai ter como. Você vai ter como administrar, regular,
ter disciplina, regras, que é o que eu estou falando. As famílias estão deixando muito à vontade, ou seja, pai e mãe muitas vezes têm um dia exaustivo e para não ter que ficar muito tempo com aquela criança, por exemplo, dá a ela um smartphone, dá um tablet e aí ele ganha tempo. Mas não há um diálogo, não há uma compreensão, não há uma conversa. Então, você está fazendo com que aquele indivíduo ele se desenvolva através de uma tecnologia, mas não de uma afetividade, não de um abraço, não de um tempo que você vai ter que perder, podemos dizer assim, para ficar com ele. Nós temos visto também, eu acho que você de vez em quando frequenta restaurantes com sua filha maravilhosa, né? E seus amigos mais íntimos, suas amigas. E vai para restaurante. Você também é daqueles que, na hora que está todo mundo ali... Não, eu tento me policiar ao extremo, entendeu? Mas você vê isso na mesa? Vejo. E eu não esqueço nunca um episódio, tem uns 4 anos atrás ou 5 anos atrás, eu estava com... Eu estou falando assim porque muita gente está pensando que isso não tem nada a ver. Tem. E é o que a gente chama de comportamento automático. Esse exemplo que eu vou dizer a você, eu estava 4 anos, 5 anos atrás, que eu sou mangueirense de carteirinha, e eu estava no Rio de Janeiro, no Sambódromo. E a mangueira, para desfilar, eu estava naquele momento com o celular na mão e a minha filha, que é psiquiatra, ela chegou e fez: você vai vivenciar essa experiência ou você está mais preocupado em registrar esse momento? Um amigo meu fez o seguinte, estava todo mundo na mesa, né? Foi ele almoçar com os filhos, já adultos. Esse amigo deve estar nos vendo, com certeza. E na hora que sentaram todos na mesa, aí bateram um papozinho, rapidinho, daí para todo mundo no seu celular. Ele olhou assim, ele não existia mais ali. Ele disse: quem continuar com o celular na mão, paga a conta. Todo mundo guardou o celular. Mas foi uma coisa que ele percebeu que as pessoas tiveram dificuldades para se desvencilhar. Isso pode contribuir mais na frente para um processo? Já está contribuindo para esse adoecimento. Por isso que essas estatísticas do Brasil ser um dos países mais ansiosos do mundo, da depressão está se tornando a doença do século. Eu não gosto de falar essa palavra, mas eu sou obrigada. Das pessoas que não querem viver mais. É porque todo esse acontecimento... Nós já estamos nessa estatística? Já, e a tendência, infelizmente, é aumentar. Já estamos no topo do ranking, não? A gente está sempre nesses rankings, assim, num lugar bem... Até as pessoas estranham, num lugar, uma triste estatística. Porque de repente o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, né? Um país tropical, de pessoas alegres. Porque, que em tese não tem nenhum motivo, né? Assim, podemos dizer, porque existe também a depressão sazonal, que seria pessoas que moram em países onde tem um inverno rigoroso, onde ficam trancados. Aí há a tendência de ter um período de depressão naquele período. Mas a gente poderia dizer, alcoolismo, outras drogas, a própria esquizofrenia também. Então, essas pessoas que ficam recolhidas há muito tempo por conta da temperatura. Por conta da temperatura, tem que se isolar. Agora aqui no país tropical aberto, céu, praia linda, Maceió, estou falando Maceió porque Mas porque estamos entrando na era da instantaneidade, na era da impulsividade e do delivery emocional. Então, antigamente você... Aonde a tecnologia contribui? Contribui, a gente não está aqui condenando a tecnologia. A tecnologia é extremamente necessária. Um exemplo, antigamente para você esquentar alguma coisa, você tinha que ir no fogo, liga, espera o processo. Hoje em dia não dava ter tempo, não dava, você tinha que usar machado, né? Se não tivesse ali, não dava tempo para ter depressão. Não. Agora, como conviver com isso tudo e gostar de viver? Viver é bom demais, mas como dizer e as pessoas acreditarem nisso, essas pessoas que estão passando por essa situação? É ir lá atrás, em Sócrates, onde ele disse aquela célebre frase: conhece-te a ti mesmo, buscar o autoconhecimento, e é só você chegar no espelho e conversar com você. Você se conhece? Assim, como é que estão as suas emoções? Como é que você lida com frustração, com negação, com rejeição? Porque essa geração que está chegando, ela tem uma certa dificuldade de receber não, né? É tudo sim, então é para ontem, é para agora, o não, isso não é tolerável. A nova geração é agora. Né? É tudo no botão, eu quero pedir uma comida, eu já quero que seja rápido, eu quero que esquente rápido, eu quero que tudo seja rápido. E quando parte para o lado emocional e a pessoa quer essa felicidade num estalar de dedos e ela não vem, porque a gente sabe que estamos falando de sentimentos, aí vem a dor emocional, aí vem o sofrimento. A religião pode ajudar? Estou falando, a gente conheceu, você conhece também, doutor Vanderlei, que fala da espiritualidade como
um impulsionador para viver, para se recuperar, para se tratar. Agora, as religiões aí, no caso, podem ajudar? Para a pessoa que, né? Quem você, por exemplo, uma pessoa que está nesse momento nos vendo e que tem esses sintomas que você acaba de relatar, aonde? Ela não tem uma família, não tem, a família está desestruturada. O que ela deve fazer? Como? O que você receitaria para ela? Graças a Deus que agora, tanto a psiquiatria como a psicologia colocou a espiritualidade como um bater de martelo. Ele não precisa encharcar o sujeito de drogas, né? Não. Porque nós somos um ser biológico, psicológico e social, porque nós interagimos. Então, eram essas três vertentes. Agora entrou a espiritualidade. Então, todo paciente que chega para mim, eu sempre questiono ele, que a gente chama de anamnese. Eu digo, quando você fala para mim, você está falando em coletivo, colegas seus agem dessa mesma forma? Não, é porque isso já está sendo modificado nas nomenclaturas, nas universidades, nos bancos escolares. Eles estão realmente colocando esse aspecto como fundamental, a espiritualidade. Muito bom. E nesse contexto, quando eu faço uma anamnese com o paciente, eu sempre questiono, você acredita em alguma coisa? Você tem alguma religião? Porque isso, de alguma forma, é um suporte emocional. Né? Que lá eu imagino que todas as religiões vão pregar a vida, né? Todas as religiões não vai incentivar a morte, pelo contrário. A própria palavra religião, talvez você saiba, né? Mas ela está dizendo religação. Com quem? Exatamente, com esse superior, universo, né? Com o superior. Né? Se você não acredita em Deus, mas algo que você, como eu falei, que você acredita. Então, tem várias pesquisas que mostram dentro de um leito de hospital, ala A e ala B. A ala realmente que não tem uma espiritualidade e a outra que tem, o grau de evolução desses indivíduos, eles são bem superior. Tanto que também na terapia, quando alguém entra e que passa por um sofrimento, um exemplo, perder um filho, é uma dor que a gente não consegue nem mensurar. Né? Eu tenho pacientes que perderam filhos e que vêm para mim com essa dor. Mas quando percebe que existe uma fé, uma crença, é um lugar, uma rede de apoio, entendeu? O conformismo. O conformismo. Então, buscar o autoconhecimento, ele é extremamente necessário para que haja vida. A gente precisa se conhecer mais. Nós já identificamos aqui, através do nosso querido psicólogo, Carlos Nascimento. Gonçalves. Nascimento foi o nome que veio, Carlos Gonçalves. Que a religião é um caminho, mas como mais? Quem não está afim de seguir doutrina nenhuma, religião nenhuma, como ele pode também buscar amar, viver? Sempre não esquecer das questões que, além de um trabalho, por exemplo, você tem que ter amigos, você tem que rir, porque o primeiro lugar, a primeira área que é afetada quando a pessoa pensa em suicidar é o humor. Então, o humor entra a irritabilidade. Então, o humor é extremamente necessário. Rir de você mesmo, rir de algum filme que você está assistindo, de uma lembrança boa que você teve. Participar ou praticar algum esporte, seja futebol, caminhar na praia, andar de bicicleta, viajar, endorfina, se tiver, exatamente, porque outra região dos neurotransmissores que eles são afetados é essa retirada praticamente da serotonina, que é um bem-estar, um hormônio do bem-estar. Então, fazer sexo, namorar, beijar na boca, viajar, passear, fazer coisas que você gosta. Você já fez tudo isso aí hoje? Faça, meu amigo. Não ria não, hein? Não ria não, porque você vai gostar de viver. Viver é bom demais. Muito obrigado. Viver é bom? É excelente. É bom demais. Vamos viver, gente. Viver. Muito grato. Eu que agradeço aqui pelo espaço.